Olá pessoal, estamos de volta com Enigmas. E para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail aqui para enigmas@tvmundi.com.br. Olá Wagner, bem-vindo ao programa Enigmas, uma honra enorme estar contigo. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Gratidão nossa. Como funciona a hipnoterapia? Explica para o nosso internauta. A hipnoterapia é uma terapia onde se usa a hipnose. Então, nós fazemos uma anamnese, nós fazemos alguns testes, né, alguns exercícios de sensibilidade e depois é aplicada a hipnose para trabalhar um sintoma, um medo, um trauma e a necessidade que a pessoa tiver. A hipnoterapia, ela é um tratamento coadjuvante. Ela sempre tem que atuar junto com outro profissional. Então, muitas vezes, uma pessoa ela tem medo de ir ao dentista. Correto. Então, ela procura a hipnoterapia para perder esse medo. Ela tem um trauma, ela já faz trabalho com um psicólogo. Ela procura a hipnoterapia para ajudar no tratamento do trauma. E assim por diante, mas ela sempre trabalha com a orientação de outro profissional. Wagner, eu tenho uma pergunta, assim, bastante interessante, porque hoje a hipnose virou um certo modismo, né? É possível uma pessoa, através da hipnose, conseguir ter acesso a uma vida passada? Uma pessoa consegue ter acesso a uma vida passada, né? Eu faço a regressão com a técnica da hipnose, né? Agora, o que existe é teorias. Existe a teoria da reencarnação e existe a teoria da projeção do inconsciente. Certo. Então, o que seria a projeção do inconsciente? Uma pessoa, muitas vezes, ela tem dificuldade de falar de um trauma. Correto. Então, como ela tem dificuldade de falar de um trauma, ela acaba criando uma história e falando do trauma dela através daquela história. Correto. Né? Isso seria uma projeção do inconsciente. Certo. Wagner, hoje em dia, existe muitas pessoas que dizem que foram abduzidas por extraterrestres e algumas pessoas dizem que são extraterrestres. E fazem, inclusive, em alguns congressos de ufologia, uma hipnose pública, onde a pessoa regride para essa vida e dão informações deste planeta que viveu. Você acha que isso é uma imagem introjetada do inconsciente ou você acredita pelas suas pesquisas, seus estudos, que essas pessoas realmente estão vendo e voltando para uma vida anterior, onde foram extraterrestres? A maneira como eu trabalho a hipnoterapia é clínica. Correto. Então, assim, o meu trabalho é sempre com a intenção de trabalhar uma questão emocional ou física. Correto. Quando eu faço a regressão, e todas as regressões que eu trabalhei, a experiência que eu tive foi a pessoa voltar a uma outra vida, Correto. Nós podemos entender assim, e sempre falando, contando um caso que é comum do dia a dia. Eu não tenho uma experiência com uma pessoa narrando ter sido um extraterrestre ou ter viajado ou visitado um outro planeta, né? O que pode existir é o que eu tinha comentado, essa projeção do inconsciente. Geralmente uma pessoa pode contar alguma coisa, mas de acordo com a cultura dela, com a experiência dela. É difícil ver uma pessoa contar, uma pessoa que nunca teve contato com essa ciência, ela falar alguma coisa sobre aquilo. O mais natural é ela contar coisas do dia a dia, mesmo dizendo que ela foi outra pessoa. Mas uma experiência de um trauma, de uma doença, de ter perdido um filho, sofrido um acidente. Na minha experiência, eu já fiz várias regressões. Eu nunca tive a oportunidade de ver uma narração falando de outro planeta ou de alguma viagem espacial. Nunca. Então, eu fiz essa pergunta porque a gente sabe que tem essa introjeção de imagens, né? Para a pessoa poder colocar o lado mais inconsciente de uma forma que ela mesma aceite, não é isso? Uhum. Quando eu faço, como eu uso a hipnose, existe uma coisa que muitos profissionais não costumam separar, e eu tomo muito cuidado, claro, até pela minha formação em psicanálise. A hipnose, ela tem o poder de induzir. Correto. Então, existe uma diferença entre recordar e induzir. Eu posso colocar uma pessoa em transe e induzir que ela foi um rei. E ela vai viver essa cena, ela vai narrar essa cena como se ela tivesse sido um rei. Agora, a regressão baseada nesse aspecto da terapia,
ela tem que ter o cuidado de fugir da indução. Claro, sem dúvida. Ela tem que buscar a memória, o trauma que deu origem à dificuldade que a pessoa está vivendo. Agora, que pode acontecer do hipnoterapeuta, do hipnólogo, porque isso é da hipnose. Eu posso fazer um transe e induzir a pessoa a imitar alguém e ela vai imitar. Correto. Ela vai contar uma experiência que foi induzida e que não tem nada a ver com o passado dela. Isso pode acontecer, sim. Mas o hipnoterapeuta ele tem que ter o cuidado de trabalhar a memória. E tem que ter essa seriedade também, porque você está mexendo com a cabeça do indivíduo e cabeça é sagrada, né? Exatamente. Wagner, esses hipnólogos que fazem essas aparições em público e que hipnotizam algumas pessoas e fazem a pessoa, por exemplo, ficar como uma pedra, já vi isso, a pessoa deitar, colocar a cabeça numa ponta da cadeira e os pés na outra ponta. É possível isso assim tão rápido como eles fazem ou não? É possível, É sim. possível. É possível. Né? As pessoas que apresentam hipnose em palco são pessoas muito habilidosas. E, às vezes, para que o público acredite que a hipnose é poderosa, porque a hipnose é poderosa, ele precisa fazer algumas apresentações. E, realmente, através de um transe hipnótico, a pessoa consegue ter mais força, ela consegue aliviar a dor, muitas vezes é apresentado isso, ela suportando alguma coisa que ela não suportaria num estado normal, mas isso é real. Realmente tem situações em que a pessoa é colocada em transe e ela tem respostas imediatas. Olha que interessante. Na hipnose, a pessoa vivencia algum evento paranormal? Eu acredito que, e baseado na minha experiência, que a sensibilidade fica muito aguçada, né? Então, muitas vezes, tanto o hipnotizador como o paciente, às vezes ele tem percepções que chegam a ser assustadoras. Porque ele percebe sensações do hipnotizador e o hipnotizador também percebe sensações dele que não foi comentado, né? Porque o transe é profundo, os dois ficam bastante sensíveis, apesar dos dois estarem conscientes, mas é natural que aconteça algum tipo de fenômeno e, no caso, o profissional tem que estar preparado para lidar com esse fenômeno. Correto. Mas nada que assuste, nada que coloque em risco nenhum dos dois. A hipnose serve, no caso de resgatar uma pessoa da droga, da dependência química, assim como de traumas do passado, ela consegue resgatar a pessoa? A hipnose funciona muito em caso de traumas. No caso da dependência química, eu não costumo usar, porque o tratamento para um dependente químico, ele tem que ser mais abrangente, né? Ele tem que trabalhar uma questão social, familiar, ele tem que fazer um trabalho no sentido de uma terapia comportamental, enfim, existem muitos grupos especializados. Só a hipnoterapia não ajudaria. A hipnoterapia, ela ajuda muito no caso da compulsão. Mas no caso do dependente químico, a questão não é só a compulsão. Existe todo um histórico, todo um campo que precisa ser estudado no caso da dependência. Correto. Na questão de compulsão por alimentos, ela serve bastante. Ela é muito indicada na compulsão por alimentos, ela é indicada na questão do cigarro, pessoas que querem parar de fumar, porque através da hipnose nós conseguimos trabalhar esse impulso, esse vício, essa parte mecânica. O transe, ele entra justamente aí, nessa parte mecânica, onde eu quero parar e não consigo. Correto. Né? Então, eu trabalho a ideia de que eu vou tirando esse impulso incontrolável. Através da hipnoterapia, nós conseguimos trabalhar esse impulso incontrolável. Como saber se o hipnólogo, pela tua formação em psicanalista, tem uma seriedade ou não? Porque hoje a gente vê muito showzinho dizendo que é hipnose aí também, né? Uhum. E a pessoa às vezes nem informação tem para poder executar uma hipnose de nível, né? Eu acho que o paciente, ele tem que pesquisar um pouco sobre o profissional. No meu caso, eu recebo bastante clientes e pacientes indicados por outros profissionais, né? Então, é interessante que a pessoa que está interessada num hipnólogo, num trabalho como esse, que ela procure ver com quem que ele trabalha, né? Se a hipnose dele é uma hipnose clínica, porque existe uma separação, existe uma hipnose de apresentação, e existe uma hipnoterapia, que seria uma hipnose clínica,
onde o profissional tem que ter uma formação em alguma área da saúde. Claro, claro. Né? Não basta ser um hipnotizador. Na hipnoterapia, você precisa ter uma formação em alguma área da saúde, porque você precisa saber com o que você está lidando. Com certeza. Né? Não é daquela maneira simples, eu hipnotizo você e você sai fazendo. Não é assim. Eu preciso entender o que está acontecendo e fazer as sugestões de forma correta. Claro, a pessoa precisa saber, porque, aliás, a cabeça é algo sagrado na gente, né? Se o hipnotizador não souber, né, o hipnoterapeuta, aliás, não souber. Porque o que nós vemos hoje, pessoal, é muita gente fazendo circo, inclusive na internet, viu, Wagner? Eu gostaria de saber se é possível fazer uma hipnose via internet, assim, via CAM da internet. Porque é o que estão oferecendo hoje na net. Se a gente for considerar o fenômeno da hipnose, a própria internet é uma hipnose. Porque ela prende a atenção da pessoa de uma tal forma que às vezes limita o comportamento dela. Então, não é que a pessoa é capaz de hipnotizar através da internet. A própria televisão e a própria internet já é um fenômeno hipnótico. Sim, mas o que eu te perguntei foi o seguinte, se um hipnoterapeuta ou um hipnólogo, ele pode fazer uma hipnose via net, se é possível. Eu não acredito que isso seja possível. Passar uma sugestão e a pessoa seguir, não. É porque hoje em dia é o que estão oferecendo na net. Então, por isso que nós trouxemos o Wagner aqui, para mostrar para vocês a seriedade da hipnose, que é usado para restituir saúde, inclusive. E cabeça, gente, é o universo sagrado. Então, saiba na mão de quem você está colocando sua cabeça. Fique agora com Kátia Gaia.